Olá, boa noite! O Mundo em 2030. Hoje o nosso convidado é o Luiz Rasquilha. Com certeza vai ser muito interessante, a gente vai poder aprender muito com o CEO da Inova. Eu já estou entrando um pouquinho antes para já chamar as pessoas aqui. Sejam bem-vindos, gente! Boa noite! Olá, Marciano! Olá, Rasquilha! Olá, Bruno! Já vou te chamar. Já vamos então entrar. As pessoas ainda estão chegando. Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos. Olá, Olá, você tá Luiz. bem? Tudo bem? Tudo certo? E tu? Tudo bem também, ó. Eu e o meu assistente aqui de palco estamos aqui Uh, prontos para nossa conversa. Né, Bubu? pronto para live. Pronto para conversa. O outro daqui a pouco aparece aqui, tá saindo do banho. Então, daqui a pouco vamos ter mais um aqui de 5 anos, quase 5 anos, entrando na conversa. Você tá bem? Tudo certo? Tranquilo. Bom te Tudo rever. certo. Te vi a última vez ano passado, né? Verdade, nossa palestra Teve lá que não, a gente fez. mentira. Tu me viu ano passado. Eu Eu te te vi vi. esses dias. Lá no. Como é que foi o No nome? Inova Day? Inova Day, Ah, o tava que que você lá. achou? Muito Você obrigada gostou? pelo convite. Imagina, você imagina. Eu Gostou? amei. Ah, que Nossa, legal. eu amei. Eu fiquei falando de Inova Day, eu acho que umas 3 semanas, assim. Que bom. Que bom. O objetivo Quem é conhece esse. ouviu falar de Inova Day. O objetivo é esse, que o Inova Day pelo menos deixe as pessoas um pouquinho mais envolvidas com o tema, né? Verdade, né? Mas foi muito legal. Foram 4 horas sem piscar, assim. Foi Boa. muito bom. Que bom, que bom. É sempre bom escutarmos o feedback de quem está de fora, né? Porque a gente é suspeito, né? A gente é suspeito para falar. A gente gosta, acha que é super legal, mas depois vai que as pessoas não é tão legal assim. Então, que bom que você gostou, é sempre bom receber o feedback. Olha, um monte de gente entrando, as pessoas ainda Pessoal estão entrando. chegando. Mas dá conta pra minha galera, te apresenta. Então, é sempre difícil falar, né? É mais fácil apresentar os outros que me apresentar a mim, mas você foi falando, sou o CEO da Inova, sou português, estou há 10 anos no Brasil, então já mais brasileiro quase, mas trouxe há muitos anos a matriz da companhia com o Brasil, fui ficando e hoje me divido entre São Paulo e Florianópolis, moro um pedaço, um pé em cada lugar. E a Inova tem 5 grandes pilares de atuação que de certa forma, vão nortear a nossa conversa aqui. Um pilar de Aham. pesquisa, que é aquela que deu origem à Inova Day, que você viu, mas que a gente produz muito conteúdo de mapeamento de cenários, de tendências, para onde está indo o mundo em versão macro, mas em lógica empresarial também. Uma divisão de consultoria, que está muito mais na minha mão, com consultoria de inovação, transformação digital, planejamento estratégico, métodos ágeis, toda essa nova, enfim, o que a gente chama o modelo futuro da gestão. A Escola de Negócios, que está com as unidades físicas em São Paulo, Campinas e Curitiba, e todo o resto digital. Ou seja, temos todos os nossos programas de MBA, pós-MBA, programa de conselheiros digital e alguns masters de curta duração. E a Inova, o Inova Online, que é a nossa plataforma de EAD mais recente, lançada no Inova Day, 2 dias antes, que é a plataforma dos cursos gravados. E no ano que vem, vamos lançar o nosso Inova Clube, que é um clube de relacionamento ligado ao tema de trends e de inovação. Então, além disso, me divido com aulas na Dom Cabral, na FIA, no Einstein, na USP, na Exalc USP. Então, tenho aí uma agenda bem completa e contando os dias para as férias. Contando, sabe aquela coisa de presidiário querendo sair na saidinha de Natal? Então, eu estou contando os dias para ir de férias, para voltar para Floripa e ficar por lá durante um mês, pelo menos. Trabalhando de lá, mas descansando a partir de lá. Sou muito fã do Sul. E, a realidade deste ano me permitiu usufruir um pouquinho mais do Sul, né? Porque apesar de estarmos fechados em casa, o trabalho remoto acontece, portanto, acontecendo de São Paulo ou de Florianópolis. Acabei por estar metade do ano em cada lugar, que não estava na previsão deste ano, mas ainda bem que permitiu isso, né? Mas, enfim, estamos aí. E tu se mudou na pandemia, né? Tu se mudou É, ali quando a tava. gente, a gente pegou em fevereiro, na verdade, em Floripa, apartamento.
Aí, logo em março, explode a pandemia em São Paulo, todo mundo fica fechado em casa, e a gente desceu, ficamos lá em março, ficamos lá em abril, voltamos em maio, tivemos em junho. Agora, setembro, algumas coisas aqui em São Paulo voltaram, então alguns clientes nossos de consultoria, principalmente de consultoria, voltaram ao presencial, obviamente cumprindo regra de distanciamento, álcool gel, máscara, mas voltaram a ter alguma sessão de consultoria presenciais. Essa semana eu estive em Goiânia com um cliente nosso, não voava há 8 meses, então até dava perdido no aeroporto, né, que você entra, parece que fazia 10 anos. E agora, na semana que vem, vou a Porto Alegre, dia 14 a Porto Alegre para uma apresentação também, mas são os 2 únicos voos. Agora fizemos um, agora temos mais um. Mas, de certa forma, a pandemia me deu a possibilidade de... Já trabalhava muito de home office, trabalhava muito de casa, mas me permitiu continuar, ou acentuar um pouquinho mais essa dinâmica remota. Tem a limitação, obviamente, do deslocamento, ou seja, a gente vê menos as pessoas, mas em compensação você faz muito mais coisas. Por exemplo, teve dias em que eu fazia a palestra de manhã em São Paulo, à tarde em Porto Alegre, e dava aula à noite na Dom Cabral de BH, o que permite, o mundo digital permite isso, você poder se locomover muito rapidamente. Fecha o Zoom, abre o Teams, fecha o Teams, abre o Skype, fecha o Skype, abre o FaceTime. Então, principalmente Zoom e Teams foram as ferramentas mais usadas durante o ano, quer na visão de consultoria, quer com os nossos alunos. Tem um aqui ou outro que eu já vi que entraram aqui assistindo, quer com os nossos alunos da Inova, que através da plataforma do Canvas e do Zoom, tem tido aulas digitais, e este ano não voltarão presenciais, e o ano que vem temos aí numa jornada do híbrido. A gente está muito na discussão de quem quer ir para a sala de aula pode fazer na sala de aula, mas eu acredito que a maioria vai querer fazer de casa, porque em cursos de gestão, que é nossa área, gestão e inovação, você não precisa de uma mão na massa, mas não é um curso de cirurgia plástica ou de fisioterapia, onde você tem que botar a mão no corpo, não é? Aqui não, a gestão é muito mais discussão, e portanto permite, e o Zoom, principalmente o Zoom, ferramenta muito user-friendly, uma ferramenta que permite muitas possibilidades de ter usado o Zoom ponta a ponta com cliente, aluno, enfim, de certa forma, o mundo se organizou para uma nova, se fala o novo normal, para uma nova realidade, e essa nova realidade é, sem dúvida, o trabalho remoto, a educação remota. Essa nossa conversa remota, sem dúvida, o caminho é esse. Eu gosto, já era fã do home office há muitos anos, há 15 anos de home office, então só intensificamos mais compra de roupa de moletom, temos mais informais em casa, não é? Aquela questão, você tá em casa, eu tô de chinelo, bermuda, então a coisa tá bem informal, todo mundo comprou muito fermento, né, para fazer pão, para testar, aprender a fazer pizza. Passado estava sempre em casa, descobrimos, eu acho que descobrimos finalmente para que a casa serve, porque a gente só ia dormir em casa. De repente começamos a perceber que a casa é para muitas outras coisas, além de dormir, estar com a família, trabalhar, descansar, enfim. Descobrimos as casas numa outra realidade. E isso tu acha que é uma coisa que vai continuar? Tu falou que na Inova, então algumas coisas podem continuar, as pessoas podem optar por realmente estudar em casa. Mas tu acha que isso é algo que vai ser o nosso futuro? Vai. Obviamente uma coisa não mata a outra, ou seja, mas então a aula física vai desaparecer? Não. Mas ela vai ser muito mais equilibrada com a aula digital, e as nossas vidas vão ser muito mais o equilíbrio entre o presencial e o digital. Enquanto, de repente, você fala, tem muita empresa já recrutando, colocando no pacote de remuneração 2 dias em home office. Então, passa a ser um argumento, porque as pessoas perceberam que funciona. As pessoas perceberam que se estressam menos, porque não levam 1 hora para chegar de manhã na empresa, não precisam pegar um trem, 2 ônibus e um metrô, ou não precisam ficar 1 hora parada no trânsito. A pessoa percebeu, pera um pouquinho, de repente isto funciona. E como todo mundo precisou ficar fechado em casa, todo mundo, ao mesmo tempo, percebeu que isso funcionava. De repente, imagina, se há 1 ano atrás eu dissesse a um cliente meu, vamos fazer uma reunião por Zoom, em vez de eu pegar o avião para reunir com você, o cara ia achar que eu era um folgado, porque, este cara não quer ter trabalho de pegar o voo, não sei o quê. Mas como todos, ao mesmo tempo, fomos conectados e fomos obrigados a ficar em casa, de repente todo mundo fala, puta, não é verdade, o cara não é um folgado, é mais fácil, é mais barato, é mais eficaz, eu dou aula à noite e no intervalo janto com meu filho. Coisa que quando você vai dar aula na faculdade, na FIA, na Dom Cabral, no Einstein, onde for, na USP, você não consegue fazer, você dá aula e o teu break é ali na aula, come uma bolacha, come um salgado, aqui você pode jantar em casa, então tem
não é melhor nem é pior. É diferente, e eu acho que as pessoas entenderam que as coisas se complementam. Então, a nossa visão, a nossa visão da área de pesquisa e research é sim, vamos continuar tendo este comportamento, até porque a vacina está chegando, mas ainda não está provada que vai funcionar. Você vai levar, eu diria que vai levar uns 6 meses, 8 meses, até a gente começar a acreditar que talvez consigamos voltar a alguma aparente normalidade. A Europa está bem mais tensa do que a gente, uma segunda onda mais pesada, porque é inverno, porque tem uma pirâmide etária um pouquinho mais envelhecida, a imunidade talvez não seja tão alta em algumas economias, em alguns países. Então, a gente vai continuar nesta pegada. E para quem não gosta, infelizmente, para quem gosta, felizmente, eu tenho usado muito o hashtag aceita que dói menos, vamos continuar trabalhando de casa, ficando mais em casa, nos movimentando menos. O ser humano, isso é humano, da questão humana, você como psicóloga sabe isso melhor do que eu, o ser humano leva tempo a acreditar numa mudança de comportamento. Quando você era, não, a vacina, imunizamos 80% da população, o vírus está controlado, vai levar de 3 a 6 meses até as pessoas acreditarem que é verdade, o que significa um delay no volta para o restaurante, na volta para o trabalho, na volta para a aglomeração. Claro que todos queremos a aglomeração. Eu quero estar com a família, quero estar com os amigos, quero voltar para o shopping, mas quero que o meu filho volte para a escola, mas de repente você vai ver um pouquinho, melhor não correr riscos. Na dúvida, se está funcionando assim, está funcionando bem, claro que para uns mais do que outros, mas se está funcionando, mexe. Ser humano é muito apegado a quando funciona, é resistente à mudança. Mudamos muito rapidamente e obrigados a mudar, e agora a gente não vai querer, obviamente, voltar atrás. Quando você fala, mas o Bradesco está fechando não sei quantas agências e teve não sei quantos bilhões de lucro. Ele não está fechando as agências por causa do Covid, está fechando as agências porque as pessoas não vão no banco. A pessoa vai no aplicativo e vai deixar ali meia dúzia de agências para coisas mais necessárias, mas cara, a gente toca tudo à distância, toca tudo pelo digital. O que isso é de bom e de ruim? Eu tenho falado, quem me escuta, você viu uma palestra minha ano passado, eu tenho falado que esta é a maior transformação da história da humanidade. Ela está se comprovando a quinta casa decimal com tudo que a gente está vivendo. Quando se fala a maior transformação da história, não tem que ser foguetão e nave para ir para Marte. É essas coisas. De repente você pode fazer o teu curso na faculdade sem ir na faculdade. Você pode resolver tudo que você tem no banco sem precisar ir no banco. Você pode ser professora sem precisar ir na sala ver. Eu adoro ver os meus alunos de todos, mas, cara, vamos nos manter minimamente atentos e se não for, se envolva o estritamente necessário. Então, sim, vamos continuar esta tocada, esta jornada, porque as vacinas estão chegando, mas ainda não estão totalmente nem comprovadas, nem massificadas, vai levar mais um pouquinho de tempo. E as pessoas viram, puta, de fato faz sentido. Eu quero me mudar para o interior de São Paulo para não ficar aqui no meio da confusão da cidade, eu vou continuar trabalhando. Eu que vou para Floripa, continuo trabalhando. O cliente pergunta, você está em Floripa ou está em São Paulo? Porque o fundo do Zoom não te diz onde você está. Então, esta dinâmica global de conexão vai se manter, vai acelerar e o mundo tende a adotar cada vez mais estas realidades. Eu falo muito com o nosso cliente de shopping center, que shopping center não vai ser mais shopping center. Vai ser entertainment, vai ser almoço, vai ser gastar tempo. Mas shopping eu posso fazer online. E com um detalhe, não perco tempo, não é? Para ir lá, parar o carro, sair, entrar na loja, pegar não sei o que, voltar. Então, aceita que dói menos, é isso. A gente tem falado muito nas 3 décadas, a década de 2010, 2020, 2030 e 30 em diante. São 3 décadas onde nós estamos vivendo e que estão transformando bastante o mundo. E a maior é agora, esta década de 2020, 2030, porque eu falo, e quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, olhando um pouquinho, o Covid não transformou o mundo. O Covid, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista de saúde, a conversa é bem delicada, bem grave, é outro papo. Mas no território que nos liga aqui, que é o território da gestão, o Covid não transformou o mundo. O Covid acelerou uma transformação que já estava mapeada. Só não viu que não quis. Só não viu que não quis. Transformação digital, remoto, empoderamento, método ágil. Já estava tudo. Nada foi criado com o Covid. Tudo foi implementado, mas nada foi criado com o Covid. Lives do Instagram já existiam antes do Covid chegar. Zoom já existia antes. Então, tudo isso
Eu acho que as pessoas ganharam a consciência que, cara, chegou. Essa transformação chegou, infelizmente, imposta por uma variável externa, uma variável global. Não vou aqui entrar na teoria da conspiração, porque tem diferentes vieses, mas o fato é que isso, com conspiração ou não, chegou, impactou o mundo e obrigou todos nós a nos reinventarmos muito rapidamente. E eu acho que o mundo está fazendo um bom trabalho na reinvenção de que nós estamos fazendo. Uns melhores, outros piores, mas eu acho que estamos fazendo no final. Uma das perguntas, Eu acho que estamos uma fazendo das bem. perguntas que eu tinha colocado, é uma evolução ou uma involução? Eu acho que é uma pessoas... evolução. É uma evolução. Há uma involução imediata de caraca, fomos impactados. A minha mãe acabou de ter Covid, felizmente se curou, teve resultado negativo esta semana. Então eu entendo o impacto psicológico. Tem várias pessoas ao meu redor, de aluno, de parceiro, de colega, de amigo, que tiveram Covid. Eu entendo, e clientes, e eu entendo o impacto psicológico. E esse impacto psicológico é violento quando você tem alguém no teu território, na tua relação que foi impactado e que se curou, e outros que infelizmente não se curaram, não resistiram. Mas quando passamos a tempestade, eu acredito que nós estamos mais próximo do fim da tempestade que do início, a gente vai olhar para trás e vai ver que houve uma evolução. Houve uma evolução na forma de pensar, houve uma evolução na preocupação com os outros, houve uma evolução na busca de um equilíbrio da vida um pouquinho melhor, de nos preocuparmos com os mais velhos, com os nossos pais, quem tem avós ainda. Eu acho que é uma evolução. Mas todas as evoluções, pegando a tua palavra, passam por uma primeira involução, olhamos um pouquinho para trás, para tentar entender o que aconteceu e depois caminharmos, e eu acredito que vamos sair todos mais fortes dessa realidade. A má notícia é que se a gente acha que esta é a única pandemia que vem por aí, não é. Vamos ter mais ao longo das próximas décadas, infelizmente, porque as tendências estão mostrando isso. As tendências de... agora um pouco, né? Talvez seja que nem H1N1 e pode ter N2, pode ter N2. Tivemos a gripe das aves, com mais ou com menos impactos isso aconteceu. Eu não sou médico, não tenho nem competência para avaliar a gravidade. Sei daquilo que os médicos, meus alunos do Einstein, por exemplo, vão falando e daquilo que a gente vai conversando, mas vamos ter mais coisas destas, infelizmente, porque o mundo está em transformação. Obviamente, se fala, mas isso aí é para controle populacional, ou é por uma guerra econômica. Aí, voltando ao tema da conspiração, cada um tem a sua opinião, e tem muitos dados dando diferentes territórios. O fato, e eu falo sempre na Inova, não nos cabe a nós fazer juízo de valor, nós temos que mapear o fato. O fato é, Covid-19 foi um fenômeno que transformou o mundo, que impactou o mundo, e que o último grande fenômeno com impacto parecido foi a Segunda Guerra Mundial. Não tivemos durante 80 anos uma coisa de impacto tão global, e mesmo assim, por exemplo, a América do Sul praticamente não foi impactada pela Segunda Guerra Mundial, e foi altamente impactada pelo Covid. Então, com o aquecimento global, com a alteração climática, porque é mais importante olhar a alteração climática que aquecimento global. Aquecimento global não é literalmente assim, mas isso pode levar ao degelo, pode trazer mais bactérias para o mundo. Podemos ter aí, tem muita gente estudando sobre DNA, sobre a questão humana, e tudo isso pode trazer, porque obviamente tem gente boa e gente ruim em todos os lugares, e a pessoa que está investigando um vírus para curar, pode ter do lado alguém que está investigando um vírus para contaminar, para contagiar, e portanto isso pode ser usado, são revoluções. O mundo vive uma revolução chamada Quarta Revolução Industrial. No nosso Inova Day, você viu, a gente já fala da quinta, da singularidade chegando aí na próxima década, e temos que estar preparados para uma permanente mudança. Eu acho que as pessoas pensarão, mas agora chega aí a vacina e voltamos ao que era antes. Não voltamos. Teremos uma outra realidade, eu acho que uma evolução, muito mais pela questão humana e pela questão tecnológica. A Infotech e a Biotech a gente tem falado muito, e essa é uma evolução. Mas com dores, obviamente, com pessoas que tiveram seus entes queridos atingidos, alguns infelizmente não sobreviveram, muitos felizmente se recuperaram. Temos que também colocar a lente pelo lado positivo. Hoje, os dados mostrando o Brasil crescendo 7,7% de PIB, dados oficiais. Então, tecnicamente, o Brasil saiu da recessão econômica, o que é uma excelente notícia, independente das opiniões políticas, quem gosta, não gosta do governo, não é isso que está em causa. A gente olha aqui, minha visão é olhar pelo o que está acontecendo. Isso mostra
mais emprego, mostra mais confiança, mostra mais investimento. Isso está trazendo mais oportunidades, porque no limite o que todos queremos é uma melhoria da qualidade de vida de uma forma geral. Estamos caminhando, leva tempo, temos muito trabalho pela frente, mas acho que está também na nossa mão. Acho que uma das evoluções que sai nos legados que eu trago deste momento é que nós não podemos deixar que os outros resolvam os nossos problemas. Aquela questão de terceirizar, o governo resolve, o governador resolve, o X resolve, não é verdade. Somos nós que temos que resolver e pressionar essa galera das lideranças dos países e dos mundos para resolver também. Mas ficar quieto no sofá achando que alguém vai resolver é deixar na mão de terceiros o nosso futuro. E eu acho que o momento da história nos permite ser talvez a primeira geração que tem nas mãos o poder de escrever a história e de escrever o futuro. Nossos pais não tiveram essa oportunidade, os nossos avós muito menos. A minha avó tem uma avó com 97 anos, que dizia que... Eu perguntava, e aí, avó, como é que foi a sua vida? Meu filho, quando eu nasci tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e quando eu tinha 20, 30 anos estava na Segunda. Então não foi legal. O Harari fala uma coisa que eu gosto muito, que é o passado não era legal morar lá. Então vamos aproveitar a beleza do momento, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, mas a beleza do momento para podermos, de alguma forma, contribuirmos dentro da nossa possibilidade para um mundo melhor. Para colocar aí uma digital nossa, dizer, olha, eu, Luiz, pela lógica das aulas, tento, nem sempre vocês consigo, mas tento deixar algumas sementes dos meus alunos, e cada um de nós faz o seu trabalho. Eu acho que 7,5 bilhões de pessoas no planeta, não podemos deixar que 50, 100 ou 200 tomem as decisões todas. Temos que também assumir um pouquinho, e eu acho que nisso o Brasil tem feito um trabalho interessante, pelo mundo conectado, pelas pessoas conectadas. Não vou aqui entrar, o tema da política é muito delicado, eu nem voto no Brasil, eu estou super à vontade para falar sobre ele, mas o Brasil tem dado, na minha humilde opinião, uma lição de cidadania ao mundo em muitas coisas, de impeachments, a cobrança dos nossos líderes políticos. O Brasil, me parece, tem dado uma lição interessante para quem quiser olhar sem o apego emocional de gosto do governo, não gosto do governo, da oposição. Tirando esse apelo emocional, eu acho que a gente pode olhar para o Brasil como um player que tem feito um dever de casa muito interessante, um dever de casa de Marcele e o Marcelo aí, o time da Inova chegando também para dar um apoio, na gente. Eu acho que o Brasil tem muito com que se orgulhar do que tem feito nos últimos 7 anos. Eu estou há 10 anos no Brasil e sou um entusiasta, sou um otimista e tenho visto as coisas acontecerem. Então, quando você vê um país deste tamanho, eu venho num país de 9 milhões de pessoas, Portugal é pequenininho, então quando eu chego num país de 200 milhões e você vê uma curva em V de crescimento, de carteira assinada, de economia crescendo, de confiança voltando, isso é um bom sinal. Vamos aproveitar isso para podermos, como você falou, sair evoluídos desta conversa. Com Eu cuidado. acho que muita gente teve esse impacto inicial, que é o impacto da adaptação. Sim. Né? Que existe aquela involução da pausa, opa, o que está acontecendo? Deixa eu entender. E aí tu começa a caminhar de novo, assim, respira, né? Se recompõe e vai. E eu acho que a gente já está no do recompor e ir. Então, Sim, já acho que estamos... a coisa tá indo. Mas talvez para muitas pessoas aquele impacto emocional ainda esteja muito presente. Sim, o impacto emocional está presente, o impacto psicológico está presente. Uhum. Como você falou, o impacto da necessária adaptação a uma nova realidade está presente. Nós não saímos ainda da tempestade. Eu acho que já estamos mais próximo do fim dela do que já estivemos no início, mas ele não está resolvida. E, portanto, é outro ponto. Está todo mundo na mesma tempestade. Em barcos diferentes. Uns no jet ski, outros no unicórnio pink inflável, outros no transatlântico, outros no drone, outros nadando. Mas a tempestade é igual para todos. Não há ninguém que possa dizer, eu saí incólume desta conversa. Não existe isso hoje. Todos nós fomos direta ou indiretamente impactados, psicologicamente impactados. Eu acho que a humanidade sai mais fortalecida do ponto de vista psicológico, apesar de toda a discussão de terapia, de depressão, que atinge todo mundo, não há dúvida, mas a gente sai mais fortalecidos como humanidade. E quando eu olho numa linha temporal, eu acho que isso é um caminho interessante. O que eu percebo é que, assim, muitas pessoas já tinham depressão, mas elas não
se conheciam o suficiente para perceber aquilo enquanto depressão. E outras pessoas também começaram a se olhar de outra forma, casais começaram a conviver mais, então muita coisa aconteceu, mas já existia. Só que o ficar em casa e parar fez com que as Né? pessoas se percebessem mais, né? Não, e muita gente se questionando, será que é isso que eu quero? Será que eu quero Aham. continuar nesta pegada? E tudo bem. O pessoal que fala, não, vou dar uma pausa, vou reequilibrar a minha vida emocional, vou equilibrar a minha pessoal com a profissional, vou trabalhar de forma remota, vou repensar. E tudo bem, eu acho que é saudável quando você reflete sobre você, sobre o teu contexto e toma as suas decisões. Legal. Para mim, Luiz, especificamente, home office não é nada de novo. Trabalho em home office há 15 anos. Então, a Inova no Brasil, os primeiros 5 anos de Brasil da Inova, o escritório era um escritório virtual. Então, você falava em cowork, nós estávamos ainda mais na fronteira virtual. Não existia apenas telefone e endereço. Hoje temos, obviamente, nosso escritório em São Paulo, a escola em São Paulo, em Curitiba, em Campinas, temos as nossas unidades físicas praticamente fechadas, porque estamos todos no mundo digital, mas as pessoas se tocaram de uma nova realidade. E isso dá um impacto, dá umas noites mal dormidas, dá uma necessidade de, como um cliente meu, um cliente da Inova fala, logo na minha vez, não é? Eu não estava preparado para isso, não estudei para isto, não trabalhei neste contexto, não estava preparado. Logo na minha vez é que essa confusão toda acontece. Isso mas também traz grandes oportunidades, eu acho que traz. Mas aí Verdade. depende da lente, não é? O quanto, se você achar que é tudo uma Exato. desgraça, você vai achar que É. é tudo ruim. Se você achar que tem oportunidades aqui, você vai encontrar oportunidades e vai se dar bem e vai trabalhar. A gente tem muitos clientes, consultoria, felizmente, a gente vê que a grande maioria deles cresceram na pandemia. Ou seja, disseram, olha, a gente tem ali 1, 2, 3 meses ruins, mas vamos repensar, o mundo segue, vamos ter que tocar o barco e vamos nos reinventar. E alguns deles com bastante sucesso. E eu acho que todos tivemos aqui a oportunidade de nos reinventarmos. A Inova fez isso também com a sua área de palestras, que deixaram de ser presenciais, passaram a ser digitais. Estamos vendendo, felizmente, mais palestras digitais do que presenciais. Isso virou uma nova linha de negócio. As nossas turmas de MBA e pós-MBA abrimos as digitais. Isso foi uma forma de a gente encontrou de se reinventar e de tentar trazer para dentro da Inova esse novo normal. Não quer dizer que as outras realidades acabem, mas temos novas. E talvez o nosso desafio é saber equilibrar e, às vezes, até abandonar as realidades antigas e adotar as novas. E isso parte muito, como você falou, do conhecimento de cada um de nós, daquilo que a gente acredita e do nosso comportamento. Como é que a gente vai fazer isso? Sim. E como tu acha que vai ser o novo modelo de negócios? Como é que as pessoas podem pensar isso? Muita gente fala, que está com medo que o ser humano seja substituído por máquinas, por Uhum. robôs, que todo mundo vai perder o Ah, emprego, que não vai mais ter certas questões, né, que hoje existem. Como é que tu vê tudo isso? olha, eu sou um pouquinho mais radical, ao contrário. Eu não acho que vai haver uma perda. Obviamente, o trabalho está se transformando. Ou seja, funções puramente operacionais vão ser substituídas por máquinas. E têm que ser substituídas por máquinas. Mas tem muita coisa nova acontecendo. Tem muita profissão nova sendo criada. Tem muita oportunidade. Então a gente pode dizer, mas as pessoas vão perder o emprego para as máquinas. Sim, aquelas que não conseguirem se reinventar e entregar à máquina a parte operacional e assumirem elas a parte criativa ou emocional. Marcelo Veras, meu sócio, diz uma coisa que eu acho maravilhosa, a frase que ele diz, que é: o futuro do ser humano é ser humano. Pela primeira vez na história, vou repetir, pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano pode finalmente ser humano. Por quê? Porque entrega nas máquinas a questão operacional. Nós gastamos 80% do nosso tempo executando coisa que a máquina faz melhor, mais rápido, mais barato e sem erro. Então, libertem os seres humanos da execução, deixem as máquinas executarem e deixem as pessoas pensar. Só que isso tem uma discussão cultural, uma transformação cultural importante. É que nós não fomos preparados para isso. Nós fomos, durante 200 anos, formatados para executar. Isso é uma dor. Porque, de repente, fala, puta, mas eu não sei, eu sempre fiz deste jeito. Agora eu vou ter que pensar um jeito novo? Se você quiser sobreviver, vai. E isso abre muito mais oportunidades do que ameaça. E, portanto, quando se fala, as máquinas vão dominar o mundo, não é verdade. Mas tem máquinas que passaram a ser racistas e homofóbicas, não sei o quê. Isso é pontual, porque a máquina você desliga. Você carrega no botão off, você arranca da tomada e ela desliga.
O ser humano não. E, portanto, a máquina, ela é construída, a inteligência artificial atual, daqui a 100 anos a conversa pode ser diferente, mas daqui a 100 anos é a singularidade, é outra conversa. Mas a inteligência artificial atual, ela está programada e construída à volta dos valores da sociedade, de respeito, transparência, amor, coexistência. Então, pode acontecer problemas? Pode, mas não se prevê uma Skynet assumindo o poder do mundo e aniquilando os humanos. Isso é ficção científica. Por muitas pessoas que acham que isso vai acontecer, não vai, ao dia de hoje, com os dados de hoje. A gente fala que quando falamos de futuro, o que hoje é verdade, amanhã pode não ser, mas a data de hoje, ao contexto de hoje, isso não vai acontecer, não é verdade que isso aconteça, e precisamos sim saber como programar as máquinas para serem nossas aliadas e para serem nossos parceiros. Ou seja, a tecnologia, a máquina, é um enabler, ela não é o fim, ela é o meio para chegar a algum lugar. E esse meio nós vamos ter que saber usá-lo. O contador vai ter que saber usar a máquina, o advogado, o robô, o médico, o professor, vamos ter que saber usar porque estão aí. E elas vão nos libertar tempo de questão puramente operacional. Então a minha visão é mais otimista. Não é porque eu acho que a gente estuda isso todo dia a nível global e para diferentes empresas, a gente vê que tem muito mais oportunidade que ameaça. Agora, se a pessoa achar que vai entrar um robô pela porta dentro e vai amordaçar ela e vai plugar um chip na cabeça para fazer o download do cérebro, aí estamos vendo muito Black Mirror e muita Matrix, e precisamos ver que as máquinas estão aí para nos ajudarem e precisamos saber também, obviamente, coordená-las. Temos que saber, quando se fala em superinteligência, é a aproximação e a integração dos humanos com os digitais, não é a máquina pela máquina. Então, enfim, acredito que a data de hoje, estamos no meio de uma revolução, chamada quarta revolução industrial, estamos no meio da revolução, essa revolução está trazendo novas realidades, novos territórios, e nós não sabemos ainda onde é que isso vai acabar. A única coisa que a gente sabe é a jornada de transformação começou e está no início, tem aí 8, 10, 15% do que vem pela frente. E eu acho que o que vem pela frente é muito melhor do que aquilo que nós passamos. Se olharmos numa visão mais aberta, se a gente pensar que nós hoje vivemos muito melhor que os nossos pais com a nossa idade, nossos avós com a nossa idade, nossos tataravós com a nossa idade, ou na idade média com a nossa idade. Então, se o mundo tem, ao longo dos séculos, melhorado, a tendência é que ele continue essa melhoria, talvez até de forma mais acelerada, porque a tecnologia nos permite isso. Essa é a minha visão e é aquilo que a gente na Inova tem defendido e a gente acredita com os estudos, com a pesquisa que nós temos feito o tempo inteiro. Eu lembro que vocês falavam dos desafios para os negócios, né? Em 2030, assim, que a gente vai passar por muitos desafios. E vocês colocavam algumas marcas, assim, de desafios que seriam comuns, digamos assim, né? Tu pode falar um pouco sobre eles? Eu acho que o primeiro grande tema que nós estamos enfrentando já é a transformação dos modelos de gestão. Ou seja, é o trabalho remoto, é o trabalho colaborativo, é o trabalho ágil, com metodologias, com cabeça, com mindset. Então a gente está vivendo, sim, já uma revolução, marcos estruturais, é a chegada de novas soluções de negócio que não foram pensadas antes, os Ubers, os Spotify, os Airbnbs, são apenas início de muita coisa que está chegando em todas as áreas de negócio. E esse acho que é o maior marco desta década, é a transformação da gestão. A década passada nos deixou 3 marcos, os smartphones e o mundo digital, a quarta revolução industrial e o Covid, são 3 marcos da década passada incontornáveis, nos deixou um legado de mudança. Esta década nos deixará o legado de novos modelos de gestão, de novos mindsets, nova forma de liderar, de nova forma de trabalhar, de nova forma de conviver. Acho que esse é o maior marco. Para conseguir viver nele, a principal competência que o Fórum Econômico Mundial diz é pensamento analítico e inovador. Ou seja, o Fórum Econômico Mundial põe a inovação em primeiro da conversa e isso nos deixa muito felizes, porque é o nosso negócio, né? Tendência e inovação é o nosso negócio. Então, para a gente, opa, os caras estão alinhados, eu brinco que eles aprenderam com a gente está há 13 anos dizendo isso, eles agora trouxeram isso, mas precisamos ser mais inovadores. Ser mais inovador significa entender, mapear mais vezes o contexto, entender o que está acontecendo, aceitar que a mudança está presente e fazer os ajustes necessários, e isso traz o que a gente chama empresas learning organizations, empresas que aprendem, que se ajustam. Então, são os grandes marcos que a gente tem aqui.
usando a tecnologia, o mundo remoto e por aí vai. No futuro, década que vem, a conversa é um pouquinho diferente. A conversa é uma evolução. Se fala hoje muito da revolução tecnológica, mas não se está falando ainda da revolução biológica. A revolução do ser humano, ela vai estar ao nível da revolução tecnológica. E a revolução biológica, por quê? Porque estamos falando de um ser humano que vai se adaptar ao que está acontecendo. Nós estamos adaptando ao que está acontecendo. Nós estamos nos adaptando de forma muito rápida. Em 2020, nós nos adaptamos ao novo mundo, ao novo modelo de vida e depois ao novo modelo de trabalho. E, portanto, o ser humano está se adaptando, ele vai se adaptar e vai coexistir de forma exponencial, que é a palavra também da década passada e também um pouquinho desta, na forma de se adaptar. Ou seja, a gente vai adotar muito rapidamente as soluções, vai mudar muito rapidamente nossas convicções, aquilo que ontem era verdade, hoje não é, e eu vivo bem com isso e vamos trabalhar desse jeito, mas isso leva a um desapego que eu não sei se todos já estamos preparados para isso. A gente tende a querer botar na forma antiga a nova realidade. Às vezes não dá certo, e a gente vai ter que encontrar novas formas para a realidade que estamos vivendo. Então, marcos importantes, eu acho que são marcos de mindset, de mudança cultural, de mudança de pensamento, e eu acho isso absolutamente sensacional, porque, mais uma vez, cada um de nós tem a oportunidade de colocar um tag, uma bandeira nesta conversa. Ou seja, não há ninguém que possa dizer, eu não tenho oportunidade para discutir isso. E é um ponto aqui crítico, independente tem aí as agendas globalistas, tem uma galera discutindo um monte de temas, mas eu vejo que quanto mais pessoas estiverem conectadas à internet, maior é a capacidade de termos data, informação, e essa informação transformada em conhecimento pode, através de automação, etc., pode permitir acelerar a resolução de alguns problemas do mundo. Uma das pessoas o vídeo oficial do Fórum Econômico Mundial, em 2016, que falava da quarta revolução industrial, tinha uma pessoa da Cruz Vermelha, um vice-presidente, que falava: a quarta revolução industrial tem o poder de tornar as desigualdades visíveis. Parou você, voltamos. Tornar as desigualdades visíveis, e a partir do momento que elas estão visíveis, as pessoas se engajam para tentar resolvê-las. Então, quando falamos que saímos de um pós-Covid mais humanos, saímos mais preocupados com os mais desfavorecidos, saímos mais preocupados em tentar, de alguma forma, ajudar os mais favorecidos a sair da situação que estão, cada um do seu jeito, com ONGs, com voluntariado, com financiamento, enfim. Nós temos lá a nossa jornada, começando a ser discutida agora, do nosso Fundo Inova Social, que vai destinar um valor de tudo que a gente vende no nossa plataforma EAD de cursos, tem ali um valorzinho que a gente vai começar a destinar para ajudar outros, que chegamos no estágio que podemos fazer isso, a gente não pode penalizar a nossa sobrevivência, mas a partir do momento que ela está relativamente assegurada, podemos começar a tentar dar passos para ajudar outros. Cada um do seu jeito. Sim. Adoraria doar 10 milhões por ano para os mais favorecidos, mas não temos esses 10 milhões por ano, então vamos tentar fazer com o que podemos. E talvez isso possa ser interessante, porque o nosso foco, enquanto se fala em foco humano, é na saúde e no bem-estar. Seja dos nossos, seja dos conhecidos, seja dos parceiros. Então é uma preocupação genuína que as gerações mais novas estavam trazendo. Os millennials já traziam um pouquinho essa discussão, mas acho que ela agora ganhou um temperozinho, ganhou um afinar de agulhas, que eu acho que é uma visão positiva deste momento delicado que nós ainda estamos vivendo. Sim, verdade. E dentro de tudo isso, né, quando tu falaste no aquecimento global, eu também estava pensando, né, tem um pessoal aqui, o Andres, eu vi que está aqui, tem um pessoal da Uniagro também, né, que tu palestrou ano passado, e a agricultura, como é que vai se formar tudo isso, né? Como é que vai abastecer esse mundaréu de gente? É verdade, nós estamos chegando a 7,5 bilhões de pessoas no planeta, se prevê até o final da década 8 bi, e até 2100, 16 bi. Ou seja, a gente vai dobrar a população do mundo, no planeta, nos próximos 70 anos. Muitos de nós estaremos aqui para ver isso, porque a expectativa de vida vai bater 120, 150. Ou seja, é muito, mas a gente, eu brinco que se a Marginal Pinheiros em São Paulo já é a confusão que é com o que temos, imagina com o dobro da população. Tirando a brincadeira, o Brasil tem uma oportunidade de ouro. Sempre se fala, deitado em berço esplêndido, enfim, eu tenho umas visões um pouquinho diferentes da conversa, mas há uma oportunidade importante aqui. O Brasil é um dos pilares
importantes e eu diria até estratégicos deste novo mundo. Por quê? Porque o agro brasileiro está produzindo, batendo recordes, as safras estão aí crescendo e se prevê que 40% do alimento mundial necessário nos próximos anos possa ser gerado pelo Brasil. Então, o pessoal do agro, e não só do agro, mas o Brasil como um todo, se algum dia alguém nos governos me perguntasse onde você apostaria as fichas do Brasil do ponto de vista estratégico, eu apostaria em 3 caminhos. O caminho do agro, o caminho do turismo e o caminho da educação, que nos leva depois a um conjunto de iniciativas de empreendedorismo e por aí vai. E o agro está, sem dúvida, na linha da frente. Aliás, é o agro que tem segurado a economia, mesmo nas crises. Vivemos ali a crise de 2015, 2014, 2015, o agro deu a sua contribuição. Estamos aí vendo o agro continuando crescendo. Então, é uma área onde a gente está muito à vontade, temos trabalhado muito para o agro, com muitos parceiros na área do agro e da indústria. E isso tem nos ajudado também a entender que o caminho é por aí. Com detalhe, temos muito para crescer aqui, enquanto alguns países da Europa, por exemplo, Luxemburgo, Holanda, estão fazendo a agricultura em altura, estão colocando prédios, não tem espaço, nós temos espaço, sem precisar desmatar nada. Com o que já temos, há uns 2 anos, a Bayer, da Divisão Agro, dizia, temos 40 milhões de hectares plantados e temos mais 60 para plantar no Brasil sem precisar desmatar uma árvore. Então tem espaço de crescimento, e eu acho que o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade que está aí de dizer nós somos um player importante, a par da China, que é outro player nesse quesito também importante, a par dos Estados Unidos em outros territórios, mas nós temos aqui uma oportunidade de ouro, que é vamos alimentar a população do mundo. Primeiro a nossa aqui, vamos trabalhar para reduzir as desigualdades, mas temos o potencial produtivo para alimentar a população do mundo. E isso é um fator que outros países do mundo, infelizmente, não podem dizer que tem, por falta de escala ou por deficiência de infraestrutura, mas nosso agro está aí firme e forte, mostrando que, não vou dizer que é imune às crises, mas nas últimas 2 ou 3 o agro esteve muito bem, nos ajudou o Brasil a não afundar tanto como afundou em 2014, 2015, ou agora aqui com 2020 com o Covid. Tivemos aí um agro produtivo ajudando. E se outras áreas, como a indústria, como serviços, olharem e se inspirarem aí, a gente tem muita coisa para arrumar. A minha casa ainda está muito desarrumada, o Brasil, mas comparado com outros países, eu sou sempre crítico, não é? Dizendo, mas o Brasil não tem jeito. Espera um pouquinho. Não é assim também. Tem muita coisa ruim? Tem. Mas tem muita coisa boa e esse síndrome, me permitam, que eu não sou brasileiro, posso dizê-lo, esse síndrome que o brasileiro tem de que aqui é tudo ruim e o que vem de fora é que é bom, também não é verdade. Tem muita coisa boa aqui. Felizmente, mais coisas boas que as ruins. Só que as ruins têm mais visibilidade, as ruins têm mais ibope, né, como se fala, mas tendemos a olhar de forma otimista para um Brasil com um papel importante no ecossistema mundial, na geopolítica global, independente de quem está do outro lado, mas a gente vê alguns incomodados. Tem uma galera aí no mundo incomodada com o que o Brasil está fazendo e o quanto nós estamos aí crescendo, seja por, mais uma vez, carteira assinada, PIB, que hoje saiu os números, 7,7% crescimento do trimestre, o melhor crescimento dos últimos, desde 96. Então, é uma coisa que atravessa crises, atravessa governos, atravessa estados, atravessa tudo. Estamos aí, apesar de tudo, tentando e aparentemente parece que conseguindo. E todos os campos que a gente trabalha, todas as pessoas que a gente conversa, executivos, professores, a confiança para 2021 está em alta. Que eu acho que é uma coisa que o brasileiro também tem sempre, né? O brasileiro tem uma confiança, tem uma autoestima, ao mesmo tempo que acha que tudo que vem de fora é bom, a gente também tem uma capacidade, uma resiliência, uma capacidade de reinvenção grande. Tem um amigo meu que ao tempo falava, não, temos uma crise, mas a gente decidiu que não vai participar dela. Então vamos tocar a nossa vida. E isso, a Olivia faz uma pergunta aqui fundamental, a reverter a concentração de produção na China. Eu acho que o mundo percebeu a dependência da China e está tentando, em alguns hubs produtivos, reverter. Não é possível reverter, mas é possível equilibrar as forças, ou seja, não depender 100%, 90%. Temos a Europa trabalhando para uma reindustrialização, temos o próprio Brasil aí, quer com o agro, quer com a indústria, tentando fazer esses movimentos. A África é um ponto de interrogação. O que é que a África pode ser no futuro? Porque tem muito país ali
com grande potencial, quer de matéria-prima, de extração de minério, de o que for, mas também com áreas industriais. Então, não se faz em 1, 2 anos, porque a China tem um potencial, tem um poder de fogo grande, poder de fogo no sentido, é muita gente, tem uma estratégia muito bem definida, podemos concordar ou não com a estratégia, mas ela está definida e todo mundo sabe lá dentro qual é a estratégia. Nós aqui fora também sabemos, independente das opiniões, nós sabemos, e eles estão aí implementando essa estratégia. E eu tenho falado muitas vezes que os países são empresas. Nós precisamos tratar um país como uma empresa, cada cidadão do país como um colaborador, para podermos, a uma só voz, entrarmos no mercado, que é o mercado global. O Brasil tem feito isso com a questão agro, não tem feito isso com a questão industrial, não tem feito tão bem como poderia ou deveria. Na área de serviço, então, está longe daquilo que pode ser, mas temos população, temos escala, temos uma pirâmide etária equilibrada, não temos uma pirâmide etária invertida ainda, coisa que, por exemplo, a Europa ou o Japão tem. O Japão e a Europa tem mais gente aposentada que gente abaixo de 15 anos, por exemplo, gente ativa. Então, isso mostra que ainda temos um caminho aqui. E é um mercado muito grande, então a gente pode sim testar, mas eu acho que precisamos nos organizar. Eu acho que não estamos organizados, temos aí muitas divergências, muitas diferenças que precisam... E isso leva gerações, leva tempo, e talvez a gente não seja os principais beneficiados, mas os nossos filhos talvez possam ser. Então, acredito que estamos contribuindo para um legado um pouquinho mais interessante que aquele que encontramos quando chegamos aqui. De toda essa tua colocação, assim, eu achei bem interessante, né? E gostaria de reforçar o quanto o Brasil dos brasileiros é diferente do Brasil dos estrangeiros, né? O quanto a gente se vê de uma forma minimista, mimizenta, complicada e complicadora. Eu acho que o Brasil dos brasileiros complica demais, né? E os estrangeiros vêm de outra forma, e quando a gente está lá fora vivenciando algumas coisas, o Brasil é muito amado, na maioria, né, dos países. E muitos estrangeiros que vêm para o Brasil não querem voltar. Eu não sou o único. Tem um monte de amigos meus portugueses aqui em São Paulo. Tem 2 ou 3 aqui em São Paulo, 2 ou 3 em Floripa ou em Camboriú, lá embaixo, na Santa Catarina, que não querem voltar. Falam, cara, tá tão legal. Tem muitos problemas? Tem. Mas onde é que não tem problemas? É que eu não conheço. Todos os países têm os seus problemas, uns diferentes de outros. Luiz, mas peraí, veja bem. Isso é aquela questão do Brasil brasileiro que tende a complicar. Mas é um caminho de maturidade. Eu acho que de maturidade. Vamos lá, a Europa tem 900 anos de vida, 1000 anos de vida, o Brasil tem 500. Ele é um país jovem, o continente sul-americano é um continente jovem comparado com o velho continente. Então, faz diferença 500 anos nessa maturidade, e eu acho que a gente está caminhando rápido para ganhar essa maturidade. Acho que o Brasil entendeu isso, tem muito brasileiro fora dizendo, opa, peraí, eu acho que eu vou voltar, porque a coisa não é tão assim como a gente pensa. E tem muito, como você falou, tem muito estrangeiro aqui que vê o Brasil, e o Brasil não tem uma imagem ruim fora. Não é só carnaval e samba, começa a ter muitas outras coisas, felizmente, além... não é só isso de todo, também é isso, mas não é só isso, não é só futebol, carnaval e samba, tem um monte de coisa maravilhosa, na minha opinião, muito melhor que futebol, carnaval e samba, muito melhor. Praias do sul maravilhosas, enfim, do Nordeste também, então tem um monte de coisa super bacana. Eu acho que como o país é muito grande, o Brasil é maior que a Europa, temos que colocar isso na sua devida perspectiva. O Brasil é maior que a Europa, e portanto, de uma ponta a outra do Brasil é mais longe que de Lisboa a Moscou, na Europa, então temos que ver isso nesta perspectiva. Então tem muita gente, muita diversidade, muitas diferenças de visão, e isso leva tempo a uniformizar, se é que temos que uniformizar, talvez não, talvez temos que ser sensíveis às diferenças, mas trabalharmos juntos. E isso, os estrangeiros aqui, acho que concordam comigo, que o Brasil tem aqui um potencial muito grande, sempre teve, acho que não está você, mas o bonde já passou um monte de vezes e nunca ninguém pegou, né? Tá bom, tá passando mais uma vez, será que vamos pegar? Se passou tantas vezes, vai continuar passando, ter a sensibilidade para saber pegar as oportunidades. Então, eu acredito
daqui a 100 anos, quando olharem para trás no mapa geopolítico mundial, o Brasil teve e terá um papel mais importante do que aquele que os brasileiros acham. Isso é a minha convicção da nossa... E não é a minha convicção, Luiz, porque eu acho que, né, temos uma estrutura de pesquisa na Inova, temos uma área muito forte de mapeamento de cenários que nos mostra isso. Então está embasado, não é o Luiz que adora o Brasil achar que não sei o quê. Não, está embasado, e está embasado, por exemplo, na pirâmide etária, está embasado na escala dos mercados, está embasado nas iniciativas empreendedoras. O Brasil tem a sua própria Amazon, que se chama Mercado Livre. O Brasil é o segundo país do mundo que mais usa WhatsApp e Uber. São dados. É o terceiro, acho que é o terceiro país do mundo que está mais tempo conectado por dia. Com que seja de bom e de ruim, mas tem dados. Então não é aquela coisa, não faz... Tá bem, tem 50 milhões de pessoas sem saneamento básico e 20 milhões de pessoas ainda sem conta do banco. Mas em 210 a 215 milhões, já temos mais maioria fazendo do que minoria precisando. Então vamos trabalhar para as minorias a sair dessa conversa e, mais uma vez, sem querer entrar em ciclo vicioso, temos todos nós um papel importante para fazer nessa sociedade e em contribuir para que isso seja real. Então, eu estou mais otimista do que pessimista. Né? Individual e coletivo. Individual e coletivo. E outra coisa... Até porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Você até vai rápido, mas juntos vai mais longe. Aí o professor Gretz, um palestrante aí, o professor do cabelo roxo, que fala isso. Eu ouvi dele, não sei se é dele, mas eu dou crédito aí porque eu ouvi dele. Ele falou, sozinho você vai rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Porque sozinho você vai rápido, mas daqui a pouco você vai ficar sem fôlego. E juntos a gente pode se ajudar, trabalhar junto, colaborar. E eu acho que este é um sentimento de entreajuda que ficou fortalecido no pós-Covid. Minha opinião. É verdade. Eu concordo contigo. E me chama também a atenção, assim, talvez as pessoas estivessem esperando, né, o mundo em 2030, uma catástrofe, um horror, uma coisa complicada, vai acabar. E está falando justamente o contrário, e justamente para brasileiros a questão de acordem, vamos trabalhar, vamos pegar firme, vamos fazer junto, vamos construir um país melhor porque a gente pode. Né? E tu coloca e fundamenta isso com as pesquisas mundiais e faz com que também, eu acho que todo mundo que está aqui, e me contem vocês aí que estão ouvindo, Luiz, se não enche de orgulho a gente poder pensar que a gente pode crescer muito e fazer nosso país crescer. Se não brilha o olho, brilha o coração, a gente poder imaginar um mundo melhor para todos nós. O legado, não é? Muita questão do legado. Eu acho que o sentimento de todos do seu país, em cada país, tem pessoas aqui de Portugal, que eu estou vendo aqui, foram meus alunos, tem amigos aqui me escutando, também temos isso em Portugal. Só que Portugal tem uma limitação de tamanho, de escala, é um país pequeno, tem uma limitação hoje de pirâmide etária, e tem uma limitação muito grande que está inserido numa Europa que é muito diversificada e que não fala a mesma língua, que não comunga dos mesmos objetivos. E esse é um problema. A Sandrinha volta para Portugal. Só de férias, Sandrinha, só de férias. E apesar da maravilha que é Portugal, eu tenho falado para os meus amigos aqui, cara, se quer aposentar, aposenta em Portugal, que você vai ter uma aposentadoria maravilhosa. Só que se você quiser trabalhar lá, saiba que tem algumas limitações. O Brasil tem outras, não é um melhor do que outro. Não estamos aqui medindo quem é que é melhor, quem é que é pior, não é isso. Mas temos que ter a consciência de entender quais são as nossas competências, quais são as nossas valias e aproveitar elas. Portugal não tem uma competência de agro, não tem escala para ser agro, mas tem uma super competência no turismo, tem uma super competência na gastronomia, tem uma super competência no empreendedorismo, e eu não vejo eles usarem isso. O Brasil tem uma super competência do agro e está usando isso. Essa é a diferença. E isso faz a diferença, talvez não no ano, mas numa lógica de médio prazo ou longo prazo. Eu sempre falei para o nosso time da Inova, nós não estamos num sprint, nós estamos numa maratona. E a maratona se ganha quando você chega no final. Não é quando você corre os primeiros 100 metros de usufruído. E falta uma coisa, e a Sandrinha colocou, falta visão de futuro, não é só em Portugal. Falta na Espanha, falta na Grécia, falta na Itália, falta na França, falta na Inglaterra, falta no Brasil. Então, vamos lá começar a discutir o que é que nós queremos ser no futuro. Vamos lá pressionar os nossos governantes do Estado, da cidade, do país, do mundo, a se mexerem, porque somos nós que damos emprego para eles, nós votamos neles para eles irem para lá, e vamos tocar esse barco.
não dá para ficar sentado no sofá achando que alguém vai resolver. Porque se você ficar sentado no sofá para alguém vai resolver do jeito que você talvez não goste. Mas aí, meu amigo, aceita que dói menos. Você não foi interventivo, você não foi ativo. Às vezes eu sou até criticado no Facebook, não, porque você é um crítico. Não. Cara, eu tenho zero ambição política. Então isso fica aqui gravado nesta live. Eu já falei isso há muitos anos atrás, quando me convidaram para fazer parte de um governo, enfim, em Portugal, e eu não fui, não tenho nem competência para isso. Zero ambição política. Mas vou continuar sendo crítico dos países, dos governantes, dos líderes, e elogiando aqueles que têm que fazer coisas boas, porque todos os governantes do mundo têm coisas boas e coisas ruins. Os que estão lá hoje e os que tiveram antes. Todos têm coisas boas e ruins. Então temos que saber também, com a devida distância emocional, extrair o bom e eliminar os ruins. Eu acho que esse é um exercício de humanidade que nós precisamos fazer. Eu sou zero filosófico, sou bem pé no chão, orientado a resultado, mas são as pessoas que fazem a diferença. Não é a tecnologia. Bota máquina na empresa. O CNPJ é o somatório de todos os CPFs que estão lá dentro. E, portanto, uma empresa são pessoas. E as empresas que estão muito amarradas, como aqui esta colocação agora foi feita, as empresas amarradas aos modelos cartesianos de gestão vão ter mais dificuldade em sobreviver a este oceano onde nós estamos navegando. Vão sobreviver? Com certeza algumas sim, e com certeza algumas não, mas vão ter mais dificuldade. Quem vai sobreviver, quem vai navegar melhor? Talvez os mais ágeis, os mais rápidos, os mais atentos, os mais corajosos, que têm dizer, olha, vamos tentar, se der certo, acertamos e estamos felizes, se der errado, tentamos de novo. Isso é uma energia que o brasileiro tem, que eu gosto de ver no Brasil, e que o Brasil me ensinou também a ter essa visão. Sim. E assim, tu falaste antes de modelo de gestão, e aí eu vou puxar o gancho para a liderança, né? Qual é o modelo de liderança para daqui para frente? Olha, parafraseando o Marcelo, não é meu sócio, que a gente trabalha junto há 13 anos já no todo o grupo da Inova, ele fala que o líder é um líder, ao mesmo tempo, líder e educador. Líder não é um chefe, o chefe manda fazer, o líder está lá junto, aprende, ensina. Temos que reduzir os níveis hierárquicos das empresas, a liderança tem que ter mais próxima dos liderados e os liderados mais próximos dos seus líderes, para trabalharmos mais na lógica da colaboração. Então o líder tem que ser alguém que diz, que mostra onde quer chegar, mas que também deixa as pessoas escolherem os caminhos. Isso precisa de treinamento, de capacitação, de empoderamento, um monte de coisa que está na liderança. Então aquele líder, chefe, lá no topo da cadeia hierárquica, fechado numa sala, só vendo planilha de Excel, eu acho que ele está condenado, já foi condenado, é uma questão de tempo. A nova geração de líderes é muito mais colaborativa, muito mais humana, e eu gosto disso, eu gosto de ver muito mais a fusão de competência técnica com competência comportamental e de gestão. Não é só a técnica pela técnica, falta um monte de outras coisas, eu acho que isso vai nos ajudar bastante como humanidade. Eu acho que a nova geração de líderes está funcionando muito bem. A visão é tudo, e a visão precisa de resiliência e flexibilidade. Ou seja, corrigir em movimento. Corrigir a rota se necessário, a incerteza, o VUCA, o MUVUCA, o bug, tem um monte de nomes agora aí para o mundo incerto que nós estamos vivendo. Essa é a incerteza que temos tendo. Precisamos decidir em incerteza e saber que não acertaremos sempre, mas quando não acertamos, corrigir a rota muito rapidamente para voltar aos trilhos, e isso é a dinâmica. É um barco que vai ajustando as velas em função do vento e não um trem que está no trilho e independente do que acontecer, o trilho é aquele. Eu acho que essa talvez seja a melhor analogia e a melhor metáfora que eu posso trazer é essa transformação. Temos que ser mais barcos ao sabor do vento e nos ajustando do que trens achando que o caminho é só um. Verdade. E para as pessoas que estão temerosas com o futuro, que quebraram e que não sabem para que rumo ir, porque o barco, né? Enfim. Eu acho que muita gente vivendo momentos delicados, mas respira, tenta acalmar, baixar a pressão, baixar a adrenalina, levantar a cabeça, tentar analisar o que está acontecendo à volta e tentar escolher caminhos que possam reduzir essa incerteza, porque tem mais oportunidades na frente do que ameaças. Eu sei que o impacto psicológico é grande, muitos quebraram, você falou, empresas que faliram, empresas que perderam emprego, mas o mundo não acabou. O mundo não acabou. O mundo tem aí mais oportunidades difíceis,
difíceis, mas precisamos levantar a cabeça, respirar fundo e dizer, bom, beleza, chegou a porrada, acho que já passou, qual é o meu caminho agora? E eu acho que foi a branca na mesa e vamos começar a escrever uma nova jornada, porque é isso que o mundo precisa. Uma nova história. Perfeito. Isso. Não, show de bola, Luiz. Eu falei para ti quando eu te convidei, né? Eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de te ouvir, porque para mim fez muita diferença, enfim, né? E todas as palestras foram maravilhosas, mas eu queria muito que as pessoas tivessem essa oportunidade justamente para poder olhar a vida de outra forma, olhar as suas possibilidades de outra forma, ver que elas estão num lugar de importância e importante de valor, que podem modificar, transformar e fazer melhor a cada dia, que é justamente a minha proposta com essas lives, que a gente tem a possibilidade de ouvir pessoas que transformem a nossa visão para que a gente consiga enxergar aquilo que a gente ainda não viu, né? E Sem poder dúvida. crescer juntos, enfim, né? Então, por isso, toda semana a gente está aqui com as lives, né? Então, Excelente, assim, a gente excelente. já está no horário, Então, no mas eu horário, te agradeço. eu e o Blue, que faz 2 anos amanhã, estamos dando um tchau para todo mundo. Ele arrancou o meu fone de ouvido, mas estamos aqui sempre à disposição para contribuir, ajudar, provocar, enfim, se pudermos ajudar, eu e todo o time da Inova, será um grande prazer. Muito obrigada, Luiz. Tenho Obrigado, eu. certeza que todo mundo adorou. Foi Obrigado. fantástico. E Obrigado, eu. obrigada por doar o teu tempo, Imagina, né? Eu grande sei que prazer. foi um pouco difícil a gente Foi, conseguir achar um foi. dia e hora. Foi difícil, eu Eu sei, imagino que ela mas tem deu uma certo. ginástica, né? Mas deu certo. Obrigado, Cassiana, Deu muito tudo obrigado. certo. Um abraço, se cuida, muito Obrigada obrigado. também. Um Um abraço abraço, para todo tudo de mundo, muito bom. obrigado. Até a próxima. Gente, aguardo você semana que vem. Saúde blindada, Luciana com a gente, 19h47 aqui. Tudo de bom, um forte abraço a todos. Brigadão, Luiz. Até a Obrigado. Até a próxima. próxima. Tchau, Obrigado. gente. Beijos para todo mundo. Tchau, Boa tchau. noite. O que você tá pulando aqui?